Aqui já tá. Boa noite a todos. Boa noite. Muito bom. Sejam todos muito bem-vindos à casa, irmão Ilcinho Fabiano. Vamos cantar hoje? Sim. As músicas que a gente vai cantar hoje, a maioria foi escolhida pelos assistidos. Quem quiser que a gente cante alguma música, é só deixar lá na frente com alguém da recepção ou entrega para alguns dos trabalhadores. Qualquer sugestão de música que vocês tenham, que seja de cunho evangélico, espírita, católico, tá? Pode trazer para a gente, tá bom? Vamos começar? Ele disse aos seus apóstolos: eu sou a verdade, o caminho e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim.
ao meu Pai. E Francisco trouxe para nós uma mensagem tão linda, para que a gente possa usar como um passo a passo para a nossa transformação espiritual. Para finalizar, tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esquecer, Ele sabe de tudo que você
Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Lembrar de onde você veio e aonde você chegou. Lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você estar aqui, mas Deus falou assim: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Quando nós estivermos no pior dos nossos momentos, em que o nosso padrão vibratório esteja lá embaixo, nos mais baixos, vamos lembrar que Jesus está conosco em todos os momentos. Ele, com esses amigos espirituais, mentores, a estender as suas mãos, sempre conosco. Toda vez que você pedir, eles estarão lá. No momento em que você pensar que nada mais faz sentido, que não tem nenhuma solução para os seus problemas, lembre-se de Jesus dizendo para você: esse aí vou levantar. E onde colocar a mão eu vou abençoar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Obrigada a todos. Misericórdia.
noite a todos. Boa noite. Que responsabilidade, hein? Depois dessa dupla, Andréia e qual o nome do violão? Isaac. Andréia e Isaac. O que eu vou falar para vocês? Vamos continuar ouvindo, olha que maravilha. Já posso iniciar? Já teve prece? Atrasadinho, né? Pessoal, boa noite a todos. Boa noite. Meu nome é João Marcos, participo da União das Sociedades Espíritas e o tema de hoje é o amor e o dever. Esse material está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 7. Então, fiquem à vontade para conversarmos. Eu participo da União das Sociedades Espíritas. Quero agradecer à instituição Nilcinho e Fabiano, que estiveram conosco no evento lá no Museu da Bíblia. Alguém aqui foi? Ah, que bom! Espero convidar os que não foram para o próximo estar lá. Agradecer a Glorinha, que nos ajudou com a parte gráfica, cartazes. E, dessa maneira, o evento foi muito legal, muito produtivo. Tivemos quase 1000 pessoas passando por lá. E deu muitos bons frutos. Como a maioria me conhece, eu faço palestra interativa, fiquem à vontade para perguntar, a Regiane responde tudo, o Alessandro também. Esse capítulo ele é muito extenso, tá? Então tem vários itens, nós vamos nos ater aqui hoje, deixa eu voltar um. Agora, deixa eu reconhecer aqui a ferramenta. Qual que é a ponta? Aí tá de cabeça para baixo. Aí eu também. Ah, tá. E eu participo no Meia Luz também. Alguém comentou? E onde chamar? É igual arroz de festa. Onde chama eu vou, tá? Vamos nos ater ao item o dever. Quando fala em dever, aí entra a pergunta principal. Qual o dever do espírita? Agora complicou, hein? O que o espírita tem que fazer diante da sociedade? Deu certo, hein? Antes de falar sobre o dever, eu vou tentar explicar que dever, ele é a obrigação moral da criatura para consigo mesmo, primeiramente, e em seguida para com os outros. Que nós geralmente sempre falamos, o fulano tem o dever de tal coisa, o fulano, o beltrano tem o dever. Nós, qual o nosso dever? Porque apontar é fácil, né? O dever dos passistas ali, de doar energia para todo mundo. E nós, como os receptores do paz, temos dever? Eu não tenho. Temos. O dever de não tretar antes de chegar no centro, né? Não brigar no trânsito, não sair descabelando para chegar aqui e falar para o médico, dá um passe aí, irmão, que eu preciso, que eu estou necessitado hoje. Então, nós também temos o dever de chegar na casa, nos ambientarmos, participar dessa maravilhosa preleção que houve antes, dessa preparação de ambiente. E aí, o Lázaro ainda comenta o seguinte, que o dever é a lei da vida e com ele deparamos nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados, e ele diz que quer falar apenas do dever moral, e não do dever das profissões que impõe. Isso ele falou lá em 1863, lá atrás. E olha como é atual, porque nós temos deveres em todos os setores da nossa vida. E aqui ele fala especificamente do dever moral. O que é o dever moral? Quando a gente entra nesse campo, nessa seara, envolve tantas coisas. E, como o tema da palestra é o dever e o amor, eu vou falar um pouquinho da lei do amor. Quando perguntaram para o Cristo, qual é o maior mandamento? O que ele respondeu? Também. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Gente, pararam para refletir na complexidade dessa frase?
ame a teu próximo como a ti mesmo. Amar a Deus é fácil, certo? É legal, ele está lá em cima, pleno, não briga com a gente, não dá escarcel. Então ele está lá, pleno, sereno, a gente ama, facinho. E o próximo? É fácil amar o próximo? Agora entra uma outra questão mais difícil. Ame a teu próximo como a ti mesmo. Aí entra uma outra questão. Nós nos amamos? Sim ou não? Sim. Quem se ama aqui, levanta a mão. Não, tem que ser mais, não menos. Só que aí entra alguns detalhes. Nós nos amamos quando temos vícios. Não. E aí quando entra na seara do vício, é complicado. Eu não estou nem aqui falando dos vícios externos que nós enxergamos. Estou falando dos vícios internos. Alguém me dá um exemplo de um vício interno? Maledicência. Perfeito, Fábio. O que é a maledicência, pessoal? Falar mal do outro. Falar mal da vida do coleguinha. Falar mal do próximo. Nós temos esse hábito. Sim. Infelizmente, às vezes rola, não rola? Rola. Né? Ah, mas o fulano não vale nada, o ciclano. Na televisão você viu que fizeram tal coisa, se fosse comigo eu matava. A gente não tem, às vezes, esses rompantes. Eu não tenho. Mas é um hábito negativo que precisamos mudar. E para ficar mais tranquila a nossa conversa, como a Andréia fez aqui uma apresentação musical, eu também vou trazer uma musiquinha para a gente. Agora a lição que lute vai funcionar. Tudo combinado, tá? Tudo combinado, fez tudo combinado, pede pra mim. Ele vai puxar lá o navegador. Vamos ver se você está na internet. Com vocês, Moacir Camargo, ama. O Alessandro tem 10 segundos para colocar o negócio para funcionar. Tempo para o Alessandro. E o óculos de sempre, né? Cadê o óculos? Coloca naquela maior ali, aí. Com vocês agora, Moacir Camargo, ama. Afugentas dores, pensamentos, flores, te envolverão. Natureza e toda beleza é fruto do amor. Que o amor perdoa
E aí, gostaram? Ficou leve, tranquilo. A gente estava indo por um rumo tão turbulento, né? Eu também tenho problema com óculos, né? E o Moacir Camargo vai estar conosco em 2024 no evento em agosto no Museu da Bíblia, tá? Se a Regiane quiser, eu passo contato para trazer ele também. Eu quero. Pessoal, a lei do amor é a força poderosa que nos liga a tudo o que ocorre no universo. É a sublimação dos sentimentos que nos manda compartilhar, ajudar, perdoar, amparar, educar, tolerar e renunciar. Se fôssemos tratar só esse item, ficaríamos aqui a noite inteira falando. É o caminho para a felicidade através da consciência tranquila. Como é que está a nossa consciência? Está tranquila? Está favorável? Precisa estar. E aqui nós vamos trazer as letrinhas do alfabeto divino que precisamos aprender para sermos mais felizes. O primeiro deles é o A de amor. O B de bondade, o C de caridade. É difícil fazer caridade? Não. O E de educação, o R de reencarnação, é o ABC, e o S de servir. Nós servimos? Ou queremos ser servidos? Quando eu entrei na casa, eles estavam tocando a oração de São Francisco, que é maravilhosa. Tem um trecho que ele fala: é dando que se recebe. E nós, às vezes, não entendemos essa prática da lei universal, que quando você compartilha, você dá, muitas coisas vêm em troca, é automático. Só que nós não enxergamos às vezes. A gente fica tão enseguecido pela ânsia, pela ansiedade, por aquela procura por as coisas mais rápidas, mais fáceis, e não enxergamos o que a vida está nos devolvendo. E pode ter certeza que nós temos muito mais a agradecer do que a pedir. Concorda? Sim. Ou sem corda? Muita corda. Então tá bom. Tem gente que está vendo essa palestra pela segunda vez, é porque precisa ouvir mesmo, hein? Tem gente que viu essa palestra domingo, tem ou não tem? E aí, vamos falar um pouquinho do homem e a mulher de bem? Quem aqui é homem e mulher de bem? Levanta a mão. Está tentando, pelo menos. Mas o que faz e quem é a pessoa de bem? É aquela que pratica a lei de justiça, amor e caridade. Simples assim. É fácil ser justo? Não. É fácil amar? Não. É fácil praticar a caridade? Depende. Mas nós precisamos ter esse trinômio em mente para cumprirmos, sempre. E vamos tentar falar quais as características da pessoa de bem, que fica mais fácil para a gente poder seguir. Ó, a pessoa de bem evita fazer o mal e fazem todo o bem possível. Nós estamos tentando evitar fazer o mal? Possuem a consciência tranquila nos mínimos detalhes. De novo, consciência. Como é que está a nossa consciência? Tem fé em Deus e se submetem à sua vontade. Sabe aquele, eu acredito em Deus, desde que não aconteça nada na minha vida. Aí a pessoa perde o emprego, a culpa é de quem? De Deus. Deus.
aquele curso, aquele MBA, e agora me mandaram embora. Quem é o culpado? Deus. Então, mas o meu avôzinho tinha 98 anos, desencarnou. De quem que é a culpa? Deus. Coitado, Deus está, a continha dele está alta. E nós precisamos começar a entender que as coisas, tudo tem um propósito na vida, porque e sempre nós vamos aprender com tanto as coisas boas como as coisas ruins. Quer ver outro exemplo? Doença, é bom ou ruim? Ruim. Depende. Depende. Às vezes a doença é uma maneira de pararmos para enxergar as coisas que estão à nossa frente. Você vai atravessar a rua, de repente você tropeça, cai e quebra a perna. Foi bom ou foi ruim? Às vezes pode ser bom, como pode não ser. Sabe por quê? Às vezes a pessoa continua caminhando mais um pouquinho para atravessar a rua, é atropelado por um caminhão. E aí, o que é pior? Ser atropelado por um caminhão ou quebrar a perna? Quebra a perna. Então, muitas vezes acontecem eventos na nossa vida, situações que são livramentos. Aí a pessoa fala, mas eu me divorciei da minha esposa, do meu esposo. Foi bom ou foi ruim? Depende. Depende do tamanho da pensão. Depende da partilha. Depende de N fatores. Mas nós precisamos começar a enxergar o copo metade cheio, não o copo metade vazio. Porque nós temos esse hábito, não temos? De tudo, não, está ruim, está difícil, tal. E às vezes você segura a pessoa do seu lado, não vou separar, porque na igreja falaram que tem que morrer junto com a pessoa, mesmo os dois sendo infelizes, tá? Pessoal, não estou aqui falando que todo mundo tem que separar, não, pelo amor de Deus, não é isso não, tá? Mas eu estou dizendo que quando acontece uma situação dessa na nossa vida, nós temos que parar para enxergar. Se você libertou a pessoa para dar continuidade na caminhada dela, se de repente, porque a nossa vida tem uma história, um roteiro, e a gente às vezes quer sair daquele roteiro e não consegue. E se não cumpre o roteiro, ou de trazer uma criança para uma reencarnação, ou para dar voos em outras áreas, ou mudar de estado, mudar de país. Então, muitas coisas que às vezes acontecem na nossa vida têm um propósito. Mas o princípio desse propósito é a prática do bem. É cumprir o que o nosso irmão fala no livro dos Espíritos, a lei de amor e caridade. Até aqui tudo bem? Se alguém não concordar, fica à vontade. A proposta é conversarmos, ter esse diálogo. Colocam os interesses da vida espiritual acima das vantagens materiais. Aí complicou, né? Hoje tem jogo do Corinthians. No Bom Centro. Os espíritos aqui, né? Hoje tem a festa de aniversário da firma. No Bom Centro. Então, nós precisamos começar a priorizar as coisas do Cristo, do alto, a prática do bem. E muitas vezes, deixar de lado algumas coisas que são da terra. Olhando para mim e falaram amém? Amém. Tem muita coisa da terra, pessoal. Do terra a terra. Como ele diz na música, ama que viverás sem tocar no chão. Olha que bonito. Porque nós ainda somos muito apegados ao piso, a ficar ali preso, se arrastando muitas vezes, não é? Eu não largo daqui, porque aí entra a questão do egoísmo, que é um outro vício que nós também temos. Temos ou não temos? Aí, tadinho do irmão da irmã, desencarna, quando acha que tudo é meu, aí a pessoa desencarna e fica presa no carnezinho do carro, na casa, na empresa, na firma. Fica ou não fica? Aí depois fala, olha lá, um poltergeist.
uma casa mal assombrada. Fala ou não fala? E ainda somos taxados de fantasma. Então, por isso, precisamos desapegar, nos libertar das coisas que são a matéria. A minha avó usava uma frase fantástica, de sabedoria: caixão não tem gavetas. Vocês já viram algum caixãozinho conjugado ali para colocar as joias, os ouros, as notas, os dólares? Já não dá? Não tem. Vai ficar tudo aí. E às vezes fica até aí para o pessoal brigar, né? Vocês já viram alguma partilha que não deu treta? Pode ser uma bicicleta, mas o herdeiro quer o guidão, o outro quer a roda e vai. Perguntas? Pergunta aí, o Fábio está doido para responder. A Regina ali não quer responder uma. Então, as pessoas de bem recebem suas provações sem reclamar. Nós já falamos isso. Fazem o bem pelo prazer de fazer o bem, sem esperar retribuição. Porque isso é uma outra questão, né? Ah, eu vou lá no centro ajudar, mas eu quero ganhar na loteria. E o pior é que o cidadão nem joga, né? Acha que vai ganhar na loteria se for no centro. Jamais revidam o mal com o mal. Nós temos que pagar o mal com o bem. Tomam a defesa do fraco perante o forte. Sacrificam sempre o seu interesse, a justiça. Nossa, como facilitou a minha vida agora. Encontram satisfação nos benefícios que distribuem. Pensam primeiro nos outros, depois em si mesmas. Respeitam as ideias alheias divergentes. Tudo isso são as pessoas de bem que fazem. Evitam causar qualquer tipo de dor ou sofrimento nos outros. Perdoam sempre e esquecem todas as ofensas. Aí eu pergunto para vocês: é mais fácil perdoar ou pedir perdão? Perdoar. Alguns estão na dúvida. Quem acredita que é mais fácil pedir perdão, levanta a mão. 3, 4, 5. E quem acredita que é mais fácil perdoar, levanta a mão. Ó, a galera do perdão, vocês têm que ver. Na prática, os dois são dificílimos, tá? Na prática, requer um desprendimento do orgulho. Porque muitas vezes a gente não perdoa porque tem vergonha, porque tem orgulho. É ou não é? Lógico, por favor. Eu penso assim, quando eu peço perdão, eu meio que jogo pro outro. Entendeu? Então, meio que querendo ou não, eu tenho um alívio. Porque já aconteceu comigo, eu tenho que pedir perdão para a irmã, que nós ficamos 2 anos sem se falar por coisas da vida. Que feio, né? É. Eu não olho mais para você, dá o dedinho aqui, ó. Pronto. Aí eu criei coragem e pedi perdão para ela. E isso me aliviou. E aí ela ficou um tempo afastada ainda, e eu só entendi que ela tinha me perdoado, porque depois a gente tocava naquele assunto e a gente ria do assunto. Não doía mais, nem em mim e nem nela. Então ali eu acredito que aconteceu o perdão. Perfeito. Mas isso não acontece só com você, não. Todos nós, às vezes, tem situações dessas que geram mágoas. Aí a pessoa fica com aquela magoazinha ali com o coração peludinho e não sabe por quê. E aquela mágoa, às vezes, vai criando patologias. Que a pessoa cria problema na região estomacal e não sabe por quê. Ai, Deus quer me dar um problema no estômago. E não sabe porque o estômago está doendo. É a raiva que deu, entendeu? Deu raiva do irmão, parou de falar com o irmão, virou as costas, e tem pessoas que ficam 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, sem trocar uma palavra com o irmão de sangue, que nasceu da mesma mãe, às vezes que mora na mesma casa. Tem ou não tem? Tem. Eu estou falando algum absurdo aqui? Não. E qual é o caminho? Reconciliação. Precisamos reconciliar enquanto estamos no caminho. Já dizia o Cristo: reconcilia-te com o teu inimigo enquanto estás com ele a caminho.
Porque não é por acaso que nós nascemos, às vezes, em ambientes com pessoas difíceis. Às vezes com pessoas que não nos aceitam, não nos toleram. Porque é sempre o outro, né, que não faz isso com a gente. Nunca somos nós. Possuem na caridade um guia para todas as situações. Não ficam buscando os defeitos alheios e quando os identificam, não os divulgam para ninguém. Que aí cai naquela questão do início que falávamos da maledicência. Você viu o fulano, tem um dente torto. E sai contando para todo mundo. Procuram combater suas imperfeições morais constantemente. Aí eu pergunto para vocês, nós temos imperfeições? Sim. Tem ou não tem? Muito. Alguém quer comentar uma? A gente pode fazer o seguinte, a pessoa pode comentar e alguém da plateia dá uma solução para ajudar. Será que dá para rolar? Alguém tem uma dificuldade que queira falar? Fala aí, gente, vai, não dói não. Aí a pessoa vira e fala, eu preciso parar de fumar maconha. Aconteceu comigo numa palestra, você já viu? Falei, meu irmão, você está convidado para ir para o Narcóticos Anônimos. E às vezes a resposta é tão simples que a pessoa pode ir e resolver a situação dela. Eu dei uma situação de vício, tá? Mas tem muitas outras que a pessoa às vezes fala, eu não consigo perdoar minha mãe. Por quê? Porque minha mãe gosta mais do meu irmão que de mim. Parece coisa boba, parece. Mas será que existe isso? Muito. É verdade? Conta pra nós esse negócio aí. A sua irmã gosta mais da tua irmã? É mentira? Não sei. Eu não quero causar conflito entre família, mas pode vir passar uma entrevista, um atendimento fraterno aqui no Ursinho Fabiano, que vai ficar resolvido. Ainda características das pessoas de bem. Não fazem publicidade de seus méritos, mas não perdem a chance de falar bem dos outros. Não é legal falar bem dos nossos amigos? Que o coleguinha foi bem? Não se envaidecem com a riqueza, a beleza ou poder que estejam em suas mãos, porque tudo isso é transitório, gente. Sabe? Vai passar fugidio, rápido. Usam os bens materiais compartilhando-os com o próximo. Nós temos facilidade de fazer isso? Não. É uma agarração, né? Essa carteira não sai daqui de jeito nenhum. O escorpião está presinho ali, não está? Quando são patrões, procuram tratar a todos com bondade e benevolência. Fazemos isso? Não. Mas precisamos. Quando são empregados, cumprem seus deveres com total honestidade e dedicação, né? Eu 5 em 1, bati cartão. Não. Chegou um problema para resolver? Amanhã resolvam. E o pobre coitado que foi lá para resolver ficou sem solução. É falta de caridade? Dúvidas? Quem desejar ser perfeito precisa se enquadrar nesse seguinte roteiro, que é tentar se reconhecer como bom espírita. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Nós não vamos tapar o sol com a peneira, todos nós temos dificuldades. Só que a diferença é a vontade em não errar. É a vontade de fazer a mudança. E como proceder para que essa mudança aconteça? Primeira delas é fazer a reforma interior. E como se faz a reforma interior? Primeiro passo, se conhecendo. Nós nos conhecemos? Eu garanto para vocês que tem situações que nós saímos do prumo, saímos do eixo, que o trem descarrila, que se você olhar uma foto ou um vídeo, você não vai se reconhecer. Nós não nos reconhecemos quando perdemos as estribeiras. Sabe por quê? A gente grita,
A gente esbraveja, alguns falam palavrão. É ou não é? Estou exagerando? Não. Acontece? Sim. E detalhe, às vezes, é com criança. Será que uma criança de 1 ano, 2, 3, 10 entende e merece esse comportamento? Ou então, com aquelas pessoas que nós mais amamos, queimou o arroz, a pessoa perde o prumo. Ou então, esqueceu de pagar a conta da internet. Pronto. Eu estou dando alguns exemplos cotidianos, mas, às vezes, por coisas menores, a gente arruma encrenca na condução. Quem é que nunca viu uma briga no trem? Ou no ônibus? Ou no trânsito? Ah, você me fechou? A pessoa queria passar na frente, ou então estava atrasado, ou estava com problema. Você xinga a mãe do cidadão. Aí você fala que a mãe do cidadão é profissional de entretenimento adulto, é filho da pulga, que a pulga é parente do pulgão, e aí vai. Então, nós precisamos começar a levar a vida com mais leveza. Vocês devem falar, o João vive flutuando, né? Que nada, eu me enquadro em quase todos esses exemplos, viu? E aí, o Chico Xavier nos convida, Alessandro, vamos te requisitar de novo. Ah, mas agora eu achei o óculos. É, que bom. A refletir um pouquinho sobre a caridade. Caridade do dever. E aí, Regiane, cadê o relógio? 8h39. Beleza. Gente, eu sou fã do Chico Xavier. Ele era e é o cara. Enquanto o Alessandro prepara, eu vou contar uma historinha. Ah, já não vou mais. É sobre a... Não, é só porque. De quando a quando, troquemos os grandes conceitos da caridade pelos atos miúdos que lhe confirmem a existência. Não apenas os fatos de elevado alcance, os gestos heróicos dignos da imprensa. Beneficência no cotidiano. Não empurrar os outros na condução coletiva. Evitar os serviços de última hora, nas instituições de qualquer espécie, aliviando companheiros que precisam do ônibus em horário certo para o retorno à família. Reprimir o impulso de irritação e falar normalmente com as pessoas que nada têm a ver com os nossos problemas. Aturar sem tiques de impaciência a conversação do amigo que ainda não aprendeu a sintetizar. Ouvir, qual se fosse pela primeira vez, um caso recontado pelo vizinho em lapso de memória. Poupar o trabalho de auxiliares e cooperadores, organizando anotações prévias de encomendas e tarefas por fazer, para que não se convertam em andarilhos por nossa conta. Desistir de reclamações descabidas diante de colaboradores que não têm culpa das questões que nos induzem à pressa, nas organizações de cujo apoio necessitamos. Pagar sem delonga o motorista ou a lavadeira, o armazém ou a farmácia que nos resolvem as necessidades, sem a menor obrigação de nos prestarem auxílio. Respeitar o direito do próximo, sem exigir de ninguém virtudes que não possuímos ou benefícios que não fazemos. Todos pregamos reformas salvadoras. Guardemos bastante prudência para não nos fixarmos inutilmente nos dísticos de fachada. Edificação social, no fundo, é caridade, e caridade vem de dentro. Façamos uns aos outros a caridade de cumprir o próprio dever.
E assim, dentro do combinado, nós vamos agora para o encerramento. Bem convidados para fecharmos os olhos e agradecermos ao alto por mais esta oportunidade de aqui estarmos, agradecer ao Cristo pelo simples fato de podermos caminhar com as próprias pernas, de podermos enxergar, ouvir, falar. Obrigado, Senhor. Agradecer por esta casa que nos acolhe, essa equipe espiritual que já está aqui há tanto tempo preparando o ambiente, preparando o remédio necessário para as nossas dores e melhorias. E também rogamos, Senhor, que um pouco dessa luz que envolve a todos nesse momento seja levada para os nossos irmãos que convivem conosco, que visite os nossos lares, que seja levado para os irmãos desvalidos, que essa humilde energia que se concentra nesse ambiente seja levada para os irmãos desencarnados que ainda não entenderam a sua passagem, que seja levada para aqueles irmãos que estão em situações de rua, que visite a Cracolândia, que visite a tantos espaços onde nossos irmãos sofrem. Que essa luz também chegue aos hospitais, aos orfanatos, asilos, que visite também as penitenciárias, as casas de correção. Que essa mesma energia boa, Pai, possa visitar os nossos irmãos políticos, para que conduzam de maneira correta e em prol da nossa sociedade. Que essa humilde energia também vá aos locais mais recônditos em que a guerra prevalece, para que a paz adentre a mente e o coração de todos e amenize aqueles que estão sofrendo. Obrigado, Senhor, e que possamos, ao adentrar as câmaras, receber aquilo que for do nosso merecimento. Que assim seja. Graças a Deus.